A palavra de Deus diz, nós começamos com uma introdução que diz, não é, que o poder da vida e da morte estão na língua. O poder da vida e da morte estão na língua. As nossas palavras têm poder. Elas são palavras criativas. Elas mudam as circunstâncias e as coisas na nossa vida. E o que nós nos apercebemos é que se nós queremos nos manter fiéis à revelação que temos dessa mesma verdade, vai ser um grande desafio nas nossas vidas. Porque quando olhamos à nossa volta e quando olhamos para aquelas pessoas à nossa volta, noticiários, colegas de trabalho, vizinhos, sei lá, família até, o que mais sai naturalmente da boca das pessoas é a negatividade. Espera-se sempre o pior. Isso é normal, então isso está a acontecer a todos. Sem expressões deste género. Parece que é normal ser-se negativo, ser-se pessimista. Parece que se espera sempre o pior, é ou não é? Eu vejo isso à minha volta. Então para nós é sempre um grande desafio, porque parecemos que somos aliens, estranhos aqui no meio disto, gozados às vezes, criticados, porque tentamos falar algo de positivo. Sabemos que as nossas palavras têm poder e que elas podem criar. Queremos usar a palavra de Deus, as promessas de Deus para as nossas situações, para as nossas circunstâncias, e depois somos gozados, somos criticados. Então, mas tu estás a falar uma coisa, tu não vês que estás com essa doença, estás com isso e estás a querer dizer o contrário, estás a mentir. Não percebem que nós, por um lado, não estamos a negar o que temos, mas eu, por outro lado, estou a dizer o que eu quero ter. Aquilo que eu sei que a palavra diz que eu tenho direito e que eu posso ter. Mas eles não percebem isso. As pessoas não percebem, a grande maioria das pessoas não entendem e criticam-nos. E nós, se não temos cuidado e se não somos fortes, começamos a ceder, começamos a ir na maré, na onda, não é? Começamos a ir na corrente e dizemos assim, bem, realmente eu não quero ser aqui impopular, não quero aqui criar mau ambiente, eu sou sempre aqui o esquisito, não é? Para eles. Olha, é uma escolha nossa, irmãos. É uma decisão nossa. Do que é que nós vamos dar lugar, não é? O que é que nós vamos praticar na nossa vida. Eu hoje gostava de começar por uns versículos aqui em Hebreus 1. Isto aqui no slide seguinte está resumido, pelo que eu quero destacar, de acordo com o nosso tema, o que mais interessa. Em Hebreus 1, 1 a 4, diz assim: havendo Deus antigamente falado pelos pais, pelos profetas, lembra-se dessa passagem? A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, 3 pontinhos, o resto fica para vocês lerem em casa como trabalho de casa. Eu queria destacar aqui esta frase que está ali sublinhada. O Filho, que é a palavra, que é o verbo, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não somente criou, ele não somente trouxe à existência todas as coisas, mas também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É que nós muitas vezes, quando olhamos para Gênesis e para principalmente João 1, quando descreve Jesus como o verbo e o criador de todas as coisas, nós pensamos, bem, Deus criou realmente todas as coisas com as palavras, haja luz e houve luz, haja isto, haja e houve. Mas muitas vezes esquecemos de uma coisa muito importante, é que Ele não somente cria as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Esta parte é que nós esquecemos muitas vezes. Porque não temos dificuldade em perceber que Ele criou todas as coisas, mas depois quando vem o momento da aflição, de dificuldade, quando as coisas parecem que são opostas àquilo que nós estamos a crer nele, esquecemos que Ele continua a sustentar todas as coisas que criou. Continua a controlar, continua no controle, continua a ter uma palavra a dizer, a última palavra a dizer. Isto é muito importante. Ele sustenta todas as coisas
mais uma vez, pela palavra do seu poder. Ele cria-as pela sua palavra e Ele sustenta-as pela sua palavra. Nunca é demais exaltar a palavra, porque é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Nós até aqui, neste tema que temos estado a usar, mostramos de várias formas como as palavras têm grande poder, certo? Não só as palavras no geral mesmo. As palavras ditas por aí, quase todo o tipo de nova era, coisas místicas, cabalas, sei lá, tudo o que vocês possam agora pensar, todos dão grande importância às palavras. Está tudo baseado na pronunciação de mantras, de palavras, de rezas, de orações, de coisas que eles acreditam cegamente que produzem o seu efeito. E eu tenho ouvido muitos testemunhos, e não posso negá-los, que coisas acontecem. Está documentado, está provado. Então, o que nos devia realmente abanar mesmo muito era a revelação de que se nesse mundo à nossa volta acontece isso tudo, o que não devia acontecer com as palavras de Deus? Não será que elas têm mais poder do que as palavras proferidas por todos os outros? Esse é o meu ponto nesta manhã. Se as palavras de uma forma geral têm tanto poder e produzem coisas, quanto mais as palavras de Deus, as promessas de Deus, aquilo que Ele diz que está ao nosso alcance, aquilo que Ele diz que nós somos, que nós temos, que nós podemos fazer. Essa é que é a grande questão. Tudo no universo então é mantido, e a palavra lá no grego manter é sustentado, é guiado, é controlado através da palavra do seu poder. Esta é que é a grande verdade. Os mundos foram formados pela palavra de Deus, já vimos, não é? Em Hebreus na mesma, mas agora 11:3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, não é pela razão, não é por outra coisa, porque alguns cientistas, muita gente, pela fé não pode perceber, sem fé, digamos assim melhor dito, sem fé, não pode ter revelação disso. É pela fé. É pela fé que entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, tudo isto que é físico, tudo o que nós vemos, estrelas, mundos, planetas, seja o que vocês agora imaginem, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, um planeta não foi feito de barro, não foi feito de água, não foi feito nada dessas coisas. A própria palavra de Deus fez essas coisas. E por isso já aqui mencionámos, o próprio pastor Jorge mencionou aquilo que eu tinha dito da primeira vez, que palavras são materiais de construção. São materiais. Nós pensamos que para se construir uma casa é preciso cimento, é preciso tijolos, é preciso água, é preciso areia, é preciso tinta, é preciso tudo isso. A gente diz, só materiais físicos é que podem construir coisas físicas. Só um médico com bisturis e com medicamentos e com coisas é que pode mudar o meu fígado, pode mudar o meu coração, pode mudar isso. Estamos enganados. A palavra de Deus muda coisas. A palavra de Deus constrói coisas, reconstrói, restaura, muda. É difícil de acreditar? Mas para as pessoas aí fora é loucura. Não, então, tem que ser coisas físicas que transformam coisas físicas. Coisas físicas, coisas palpáveis, coisas que eu vejo, é que constroem, edificam. Palavras mudam coisas, palavras constroem coisas. Ou acreditamos ou não acreditamos. Eu não quero, porque não é esse o propósito aqui, não é? De perder muito tempo, nem vos quero dar uma aula de ciência ou dessas coisas. Mas eu sempre fui muito fascinado pela química, física quântica, todos esse tipo de coisas. Física, no geral, tenho muitos livros, sempre li muito, porque eu sempre acreditei que a ciência não tem que ser oposta à fé. E, abrindo aqui um parênteses, eu quero vos dizer, como eu sigo muito o mundo científico, isso tudo,
nunca antes como agora cientistas estão-se a converter a Jesus. É uma coisa incrível. Principalmente os da física quântica. Não os astrónomos, não outros, mas os da física quântica sim. Porque o mundo quântico está-nos a mostrar, pronto, isto é coisa que alguns de vocês podem estar a passar por cima, por isso é que eu vou ser rápido nisto, traz-nos revelação de que realmente há um Deus criador. Eles têm dito isso. E é engraçado que eu, ao pensar na matéria em si, eu não quero dar, como estava a dizer, não queria dar aqui uma aula, mas tudo o que forma o planeta Terra tem matéria sólida, líquida e gasosa. Penso que vocês sabiam disso, não é? Mas se nós reduzíssemos isto, e lá está, o mundo quântico, reduz isto às partículas, aos quarks, aos átomos e coisas muito pequeninas, a ciência descobriu que matéria sólida são essas coisinhas todas que se vão juntando e criam uma matéria sólida, ou matéria líquida, ou gasosa. E descobriram que as próprias palavras têm como que uma frequência que alteram a consistência disso tudo. As palavras, ao serem proferidas numa certa frequência, numa certa tonalidade, certas palavras alteram a forma das coisas. Eu tinha dito aqui, da primeira vez que eu comecei esta matéria, eu tinha-vos dito uma experiência que se fez com plantas, lembram-se? Em duas divisões puseram-se plantas e criaram um mecanismo, uma coisa, eu não sei explicar, uma máquina que emite frequências, mas que depois eles gravaram para essas frequências as palavras como amor, vida, palavras positivas, boas, de encorajamento, de edificação, e nas outras palavras, tu não prestas, tu morre planta, sei lá, tudo o que vocês possam imaginar. E começaram durante 2 ou 3 semanas a emitir isso constantemente. Aquela máquina emitia sempre tuca, para as plantas. 3 semanas depois, as plantas que recebiam as palavras positivas estavam grandes, estavam fortes, e as outras estavam murchas, mortas. Isto está documentado, é mesmo provado cientificamente. É incrível, não é? O que as palavras podem fazer. Isto aqui realmente é uma grande responsabilidade para nós, para nos mostrar o cuidado que nós temos com as palavras que saem da nossa boca. Nós não temos consciência do dano ou da bênção que as nossas palavras fazem na vida uns dos outros. Eu sei o que é que eu estou a falar. Provavelmente as que eu preferi também. E as que já foram preferidas sobre a minha pessoa. Eu não quero estar a falar sobre isso, não vale a pena estar a exaltar isso aqui hoje. Mas eu sei bem o que depois, os meses e os anos que temos que passar em recuperação, em restauração, para recuperar de palavras terríveis, palavras cruéis que nos são ditas. Eu sei o que é que eu estou a falar. As palavras têm um grande poder nas nossas vidas. Deus criou todas as coisas que vemos com as suas palavras. Deus chamou toda a matéria à existência e formou o universo com palavras. Com palavras. Mais uma vez eu digo, as pessoas à nossa volta podem dizer que somos malucos. Então Deus criou planetas, terra, rochas, criou tudo com palavras, pois. Palavras que é imaterial. É porque não percebem isto tudo, não é? Não têm a revelação que nós temos, ou que devemos ter acerca disto. Os céus foram feitos pela sua palavra. Em Salmos 33:6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. É muito interessante aparecer aqui a expressão pelo Espírito da sua boca. Mais uma vez eu vejo aqui o processo da incubação divina. Se vocês recordam, como falámos, eu disse-vos na primeira vez, que lá em Gênesis, quando diz que Deus falava, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a palavra que diz pairar no hebraico é incubar, chocar, como a galinha choca os ovos. Vemos que o Espírito de Deus está sempre no processo de incubar a palavra de Deus nas nossas vidas. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos como havemos de pedir. E às vezes sai gemidos, sai murmúrios, sai tanta coisa. Mas a revelação que devemos ter é que dentro da categoria das palavras
estão os gemidos, estão os sons, estão os talidos de várias tribos. Às vezes não são palavras ilegíveis, palavras compreensíveis. O Espírito percebe a intenção do coração, percebe todas as coisas e incuba todas as coisas para produzir vida nas nossas vidas. Então não se preocupem se por algumas vezes não consegue sair palavras ilegíveis. Olha, chorem, gritem, possam gemer diante de Deus, que saia sons. Isso vai mudar as vossas vidas. Vai produzir algo nas vossas vidas. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, todas as pessoas, anjos, tudo o que está incluído, pelo Espírito da sua boca. Deus falou a palavra e o universo tomou a sua existência. Foi assim. No relato da criação em Gênesis vemos isso, não é? Já tinha dito em Gênesis 1, não é? As frases, e disse Deus, e assim foi. São usadas muitas vezes, constantemente. Deus estava formando o mundo e chamando as coisas à existência com as suas palavras. Deus soltou a sua fé e o seu poder com as suas palavras. Queria só mencionar agora um slide que também mencionei da primeira vez, que isto aqui é extremamente importante. Tu foste criado à imagem e semelhança de Deus. E naquela tradução, que é o Targum Onkelos, que é uma tradução aramaico do Velho Testamento, da Torá, diz assim: e o Senhor Deus criou Adão do pó da terra e soprou em seu rosto o sopro das vidas, porque a vida lá no original é plural. E se tornou em Adão um espírito falante. No inglês, eu traduzi isto do inglês porque não existe esta tradução em português. Não está muito bem traduzido. No inglês eu gosto muito, porque diz another speaking spirit. Um espírito que fala, que também usa as palavras para trazer vida. E isto aqui é muito importante, porque depois eu estava-vos a mencionar que não é curioso que logo a primeira coisa que Deus faz, porque diz que o homem foi criado à imagem e semelhança, e o que mais caracterizou Deus no início é o falar e criar, certo? Claro, depois vem mais revelação ao longo dos anos do que ele é. Mas a primeira coisa que se vê logo em Gênesis é ele a falar e a criar. E diz que cria um ser à sua imagem e semelhança. Então, se é igual à sua imagem e semelhança, faz também como ele faz, certo? É lógico. E é curioso ver que a primeira coisa que ele põe logo o homem a fazer é dar nomes aos animais. Dar nomes aos animais. Falar vida aos animais. Eu acredito nisso. Não está assim explícito, não está... mas quem sabe se não aconteceu exatamente a mesma coisa como Deus fez com o homem, quando soprou vida a ele, ele ficou cheio de vida. Se calhar os animais Deus criou-os, mas eles estavam ainda inanimados. E quando Adão fala a eles e dá-lhe palavras de vida, eles vêm à vida e ganham a natureza de acordo com as palavras que foram faladas sobre eles. Porque lá está, esta é mais outra coisa muito curiosa e interessante da cultura hebraica que nós não temos no nosso mundo contemporâneo, que é o poder do nome que damos uns aos outros. E damos nomes à toa, nomes que nem sabemos o significado deles. Lá está, o extremista outra vez, o exagerado. Pronto, ok. Vocês sabem uma coisa, vocês são sempre livres aqui de receberem o que quiserem, não é? De aceitarem ou não, de filtrarem o que é dito. Mas eu creio assim desta forma. E nós vemos isso principalmente no Velho Testamento, com um grande poder, com grande força, mas também no Novo Testamento, ainda hoje. Eles não davam logo nome às crianças muitas vezes, porque eles queriam também perceber um pouco a natureza da criança, porque nos primeiros dias consegue-se logo ver a força deles, não é? O instinto, muitas coisas. Mas pronto, independentemente disso, eles era como que um ato profético dar um nome. Eles acreditavam que o nome que davam à criança tinha um significado. Iria condicionar a sua natureza, o seu comportamento, iria-lhes dar um futuro, um destino. Eles acreditavam nisso. E é interessante que Deus não fez isso, mas deu a responsabilidade ao homem. É como que dissesse, olha, tenho aqui o meu ajudante. Criei aqui um amigo, um ajudante,
vai aqui trabalhar comigo. Eu faço as coisas, ele vê como é que é, ele vai fazer junto comigo, porque ele é criado à minha imagem e semelhança, eu dou-lhe a minha autoridade, o meu poder, ele pode criar assim como eu crio também. É o que está implícito lá. E nós devemos ter mesmo a consciência desta revelação. Deus estava formando o mundo e chamando as coisas à existência com as suas palavras, não é? E Ele soltou a sua fé e o seu poder com as suas palavras. A palavra de Deus nos teus lábios, falada do fundo de um coração cheio de fé, fará com que as coisas que se encontram na sua palavra se concretizem e se tornem realidade na tua vida. Consegue acreditar nesta frase? A palavra de Deus, nos teus lábios, falada do fundo de um coração cheio de fé, fará com que as coisas que se encontram na sua palavra se concretizem e se tornem realidade na tua vida e na tua vida à volta de ti, não é? Nossas famílias, nas nossas vizinhanças, na nossa comunidade, em todo lugar. Não é só as palavras. Lá está. Neste processo, digamos assim, se a gente vamos chamar a palavra a produzir, é um processo de incubação, há aqui vários realmente fatores incluídos. As palavras em si, as palavras aí fora, muitos usam palavras para condicionar coisas, mas nós temos todo um processo. É as palavras de Deus, faladas dos lábios, do fundo de um coração cheio de fé, tem que haver fé, ou seja, acreditar que elas são verdade, acreditar que elas vão produzir aquilo para o qual vão ser enviadas. Tem que haver toda uma mecânica em nós, todo um processo em que nós estamos a lançar palavras diferente de como os outros estão a lançá-las. Então, se os outros estão a lançar palavras e produzem, quanto mais não devem produzir as palavras de Deus lançadas da nossa boca? Essa é que é a grande questão. Certo? Porque penso que estamos a chegar à conclusão que realmente palavras têm poder. Então, e as palavras de Deus? Têm muito mais poder. Não é? E devemos crer nisso. Tens que começar a confessar a palavra de Deus. Nós, normalmente, na nossa cultura cristã, usamos a palavra confissão. Como eu já disse, outras religiões ou outros grupos chamam-lhe mantras, chamam-lhe rezas, chamam-lhe montes de coisas. Nós chamamos confissões, confessar a palavra de Deus. Não importa a palavra, digamos assim, que nós usamos para classificar, o que importa é o pronunciar, é o falar, é o confessar, é trazer à existência a palavra de Deus. Isso é que é. Para teres as coisas que Deus prometeu, deves falar com a sua palavra. Se já tem poder falarmos as nossas palavras, quando nós citamos a palavra de Deus, quando nós citamos as promessas de Deus, quando nós citamos as profecias de Deus, há maior poder para se concretizar as coisas. Como já vimos, o mundo à tua volta pensa e fala negativamente. Eles falam palavras de morte, medo, preocupação, dúvida, insucesso, enfermidade. No mundo foste ensinado a falar desta mesma maneira. Eu já disse aqui antes, eu tenho pessoas na minha família, não vou dizer, não vale a pena, mas tenho pessoas extremamente negativas. Tenho uma delas que andava sempre a inventar doenças. Agora estou com o cancro nisto, agora tenho aqui uma dor, tenho isto. Era uma coisa incrível. É somente a grande graça e misericórdia de Deus para evitar que a pessoa fique assim mesmo mal. Não é? Mas o normal é isso. Parece que o normal é as pessoas esperarem sempre o pior. É ou não é? E nós vivemos no meio de tudo isso. E é um desafio, certo? Nós não nos deixarmos influenciar por isso e até nós sermos mesmo uma influência. Eu, por causa de estar a reviver tudo isto nestes últimos meses, de preparar isto tudo, despertou-me. E devia de ser sempre assim, não é? Mas às vezes a gente precisa despertar um pouco. E nunca antes eu tive tanto cuidado com isso. Até ando sempre muito calado. As pessoas já têm mandado lá principalmente no meu trabalho, não falas nada, parece que estás calado. E eu fico a pensar, olha, é para não dizer asneira. Não, sério. Tenho tido extremamente cuidado de falar palavras. Porque nós muitas vezes somos mais rápidos, as nossas palavras são mais rápidas que os nossos pensamentos, certo?
E depois já nos arrependemos, já elas saíram, já não há nada a fazer. Claro, sempre podemos quebrar, podemos tentar recuperar e pedir, se envolver outras pessoas, pedir perdão, por aí fora, tudo bem. Mas eu estou a fazer o exercício diário de pensar primeiro e falar depois. Pensar bem o que é que eu vou falar, pensar bem as palavras que eu vou pronunciar, para que elas tragam vida, tragam ânimo, tragam encorajamento. Porque as pessoas estão todas cheias de desânimo, cheias de preocupações, porque as coisas à nossa volta não estão lá muito famosas, certo? Há guerras, rumores de guerras, há muita coisa, não é? E as pessoas precisam de esperança, certo? Precisam que alguém lhes diga, há uma fonte de vida, há alguém que pode trazer vida a nós, pode trazer esperança, pode trazer mudança, certo? Deus conta connosco, somos nós que cá estamos. Tens de começar a confessar a palavra de Deus. O teu falar necessita de ser transformado e mudado. Como é que transformas ou mudas o teu falar? Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o caminho. Renovar a nossa mente. O problema não está no nosso espírito está a presença de Deus, está a revelação de Deus, está a palavra de Deus. O segredo está na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos raciocínios, nisso tudo. Tem que ser alinhados com o que está no nosso coração, no nosso espírito, alinhados com a palavra de Deus, para concordar com o nosso espírito, com o nosso coração. Assim é que vai funcionar e vai ter poder e força. Não vos conformeis, não vos amoldeis, tomar a forma deste mundo. Lá está, o mundo à nossa volta é assim que pensa, é assim que sente, é assim que age. Mas nós temos que contrariar isso. Descobre o que a Bíblia diz acerca de ti e começa a dizer essas coisas. É o que se espera de nós. O que tu dizes, as palavras que falas ou a tua confissão irá controlar a tua vida. Isto é uma lei espiritual. Vai mudar até o nosso comportamento, a maneira como nós abordamos as situações. Altera tudo. A Bíblia diz que deves manter firme a tua confissão. Como está aí em Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Lá está. Vai trazer luta. É difícil. Tudo à nossa volta nos inspira ao contrário. Mas somos encorajados, desafiados a retermos firme a nossa confissão. Mesmo que seja impopular, mesmo que seja contrário ao que as pessoas pensam e as expectativas que elas têm. Vamos ser impopulares por vezes. Mas isso já não é novidade para nós. Certo? Espero que não. Senão estamos conformados. Acho eu. Então, diz que nós devemos ser firmes na nossa confissão, na nossa crença, nas nossas convicções, naquilo que acreditamos da palavra de Deus. Manter firmes a nossa confissão. Diz, no próximo slide, diz o que a Bíblia diz quem és em Cristo. Diz o que a Bíblia diz que tu tens em Cristo. Diz o que a Bíblia diz o que podes fazer através dele. Isto parece não ser novidade para nós, porque principalmente no Novo Testamento é o que nós conseguimos ver mais, principalmente nas cartas de Paulo, as expressões nele, em Cristo, no amado, são centenas. É incrível. Que mostra quem nós somos nele, o que nós temos nele, o que podemos fazer nele. São promessas. Essas palavras proféticas que podem criar realidade na nossa vida. Porque se diz que eu em Cristo sou mais do que vencedor, eu não vou dizer, eu ando sempre aqui em aflição, em derrota, não sei o quê. Podemos estar a passar por uma situação difícil, mas se ela tem que ser mudada, tem que ser a palavra que a muda.
A promessa é que a muda. Então, no momento em que ainda estamos na situação difícil, começamos a falar, começamos a confessar, a declarar essa promessa, ela acabará por mudar a situação. Alguns vão dizer assim, então estás a dizer que és mais forte, és mais do que forte em Cristo Jesus, mas estás aí fraco? Eles não percebem, porque eles acham que a gente tem que dizer, eu estou fraco. Ora, eu não estou a mentir, eu não estou a dizer, eu não sou fraco, eu não estou fraco. Eu estou a dizer é que eu sou forte em Cristo. Percebem a diferença? Porque muitos já me vieram com a argumentação de dizer assim, mas tu estás a mentir. Se tivesse uma doença, um cancro, qualquer coisa, eu não estou com cancro. Então eu estaria a mentir, dizem eles. Mas eu não vou dizer, eu não tenho cancro. Eu vou dizer assim, através das pisaduras de Jesus já fui sarado. Eu tenho a vida de Cristo em mim. Ele é o que sara as minhas enfermidades. Estão a ver a diferença? Ao chamar essas coisas, ao puxar essas promessas da presença de Deus, da sua palavra, elas são um material de construção que vão alterar o meu fígado, vão alterar o meu coração, vão alterar os meus órgãos físicos, todo o meu ser. Ou nós temos a revelação disto ou não, ou queremos nisto ou não. Mas é a forma que Deus instituiu para nós nos agarrarmos às promessas de Deus. É quando estamos nas piores situações, nós chamamos o inverso da promessa de Deus para combater isso. E depois fica nas mãos de Deus. A nossa responsabilidade é crer, é acreditar, é confiar, declarar a palavra com fé, crendo em nosso coração, não duvidando na nossa mente, e confiar que o Espírito de Deus está a incubar a palavra e ela vai acabar por germinar, vai acabar por fazer aquilo para o qual foi enviada. Parece ser coisas simples, não é? Básicas da nossa fé cristã, mas muitas vezes nós precisamos ser lembrados disto, precisamos ser encorajados com isto, porque o que é mais fácil acontecer no mundo à nossa volta é o desencorajamento dos outros, a negatividade, tudo o que acontece, nós deixarmos ir na maré, na corrente, certo? Descobre o que a Bíblia diz acerca de ti e começa a dizer essas coisas. Procura frases como em Cristo, nele, através de Cristo e por ele, já disse há pouco. A maior parte dos versículos com estas frases dizem o que tu tens, quem tu és, o que tu podes fazer, porque estás em Cristo. Nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. A vida de Deus opera em nós. Nós somos agora essas pessoas. Descobre o que a Bíblia diz acerca de ti e começa a dizer essas coisas. Quando encontrares essas passagens na tua Bíblia, marca-as na tua Bíblia, escreve-as num livro de anotações. Isto te ajudarás a lembrar dessas escrituras e a mantê-las todas juntas. Começa a meditar nelas, pensa nelas repetidas vezes para ti mesmo em voz baixa, pensa como elas te afetam. À primeira vista pode parecer que a gente está a criar outra vez um livro de rezas ou de coisas mecânicas. Não é nada disso. Muitas vezes, até nós memorizarmos o conteúdo de uma promessa, não faz mal escrevê-la e pô-la na primeira pessoa. Eu encontrei uma promessa de Jesus lá no Evangelho, na carta de Paulo sobre a minha situação. Vou escrever o versículo e meto dirigido a mim, com as minhas palavras. Certo? E começo a lê-la e a pronunciá-la e a declará-la para mim. Há de haver uma altura que já decorei, já não é preciso estar a ler no papel. Estão a perceber o que eu quero dizer? Mas é importante nós começarmos a escrevê-las, a escrever as promessas, a meditar nelas, a ruminá-las. É muito importante. Elas começam a ganhar vida em nós. Personaliza-as, fazendo delas uma confissão acerca de ti mesmo. Começa a dizer estas escrituras com a tua boca. Eu pedia que o grupo subisse, por favor. Se nós não temos conhecimento da palavra, não temos conhecimento das promessas, se elas não são familiares para nós, será difícil nós reivindicá-las. E esse também é um grande desafio. Eu queria terminar com essa parte. É um grande desafio para nós hoje.
Porque como o mundo está à nossa volta, há tantas distrações, tantos ruídos. Temos WhatsApps, temos Facebooks, temos telemóveis, temos tablets, temos televisões, temos tanta coisa a distrair-nos, certo? Tanta coisa a apelar. O mundo está muito rápido, vertiginoso. E quando damos por nós, passou um dia, passou 2, não meditamos na palavra de Deus, não nos familiarizamos com ela, principalmente com as suas promessas. Promessas que lidam com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo, que é uma que nós já vamos ver a seguir, que eu queria tornar isto prático e criar aqui para nós, nesta manhã, uma confissão de fé. Se vocês alinharem comigo. Mas se nós não tirarmos tempo para nos familiarizarmos com as promessas de Deus, com o que Ele promete acerca de nós, para as várias áreas da nossa vida, nós não vamos saber, não nos vamos lembrar, não vai haver matéria-prima para que o Espírito pegue e use no momento da aflição. Temos de ser muito proativos nisto, irmãos. Em familiarizarmos, estudarmos, principalmente as promessas de Deus. Podemos ficar de pé? Pode-se pôr o último slide? Baseado, inspirado em Gálatas 3, 13 a 14, eu criei aqui uma oração para nós. Uma confissão. Um exemplo de como nós podemos fazer isto. Isto depois vai estar lá na academia, zoe.org, junto com o manual completo, estes slides, as gravações destas reuniões que tivemos a falar sobre o poder das palavras. Vocês podem ir depois ao nosso site da escola, da academia, e podem usufruir de todo este material. Portanto, não há problema se não tiraram apontamentos. Eu gosto sempre de começar primeiro por isso é que está aquelas primeiras 2 linhas separadas. É como uma introdução sempre para as minhas confissões, digamos assim. Pai Celestial, faça agora uma aliança contigo para dar sempre voz à tua palavra e nunca dar voz às palavras do inimigo. Ou outras quaisquer palavras contrárias à palavra de Deus. É importante termos sempre esta noção e consciência. Eu queria fazer este desafio para nós fazermos juntos esta oração, certo? Podem fazer comigo? Mas deixem-me primeiro só falar sobre ela. Gálatas 3, 13 a 14 fala lá que nós fomos redimidos da maldição da lei e recebemos a bênção de Abraão. A maldição da lei basicamente lidava com coisas do espírito, da alma, do corpo. Lembra-se lá de Deuteronômio também, de 28, que falava lá, maldito serás no campo, aqui, na lá, e depois falava das bênçãos. E sermos libertos da maldição da lei e termos recebido a bênção de Abraão, quer dizer que há provisão para nós, para o nosso espírito, alma e corpo, para todo o nosso ser. E então eu penso que é limitada, mas é um resumo. É uma oração que resume, de uma forma geral, todo o nosso ser. Vamos orar ela para terminar nesta manhã? Vamos ver se conseguimos falar todos ao mesmo tempo, está bem? Vamos começar? Pai Celestial, faça agora uma aliança contigo para dar sempre voz à tua palavra e nunca dar voz às palavras do inimigo. Declaro que sou redimido do Senhor e fui liberto do poder das trevas. Fui redimido da doença, fui redimido da pobreza e redimido da morte espiritual. Por isso, proíbo que doenças ou enfermidades operem no meu corpo, medos ou limitações na minha mente. Declaro corajosamente que caminharei em abundância, andarei com saúde e paz de espírito, pois a tua palavra me faz prevalecer. Amém. Orações como estas, cheias de fé, convicção, que a palavra, a promessa, que podemos citar as promessas de Deus, com fé, com convicção, vamos acreditar que elas operam mesmo nas nossas vidas. Amém? Vamos adorar a Deus.